Olha, agora a gente vai falar de um assunto que incomoda a todos, tanto as pessoas que têm problemas respiratórios quanto aquelas que não têm. São as nossas famosas queimadas que acontecem com tanta frequência aqui no Piauí e principalmente nesse período que a gente está vivendo aí do BR-Obró. Para você ter uma ideia, no mês de setembro, o Piauí assumiu a segunda colocação no ranking de queimadas no Brasil. Olha só que número assustador e absurdo. É um aumento muito preocupante que também é agravado pelo período mais quente que a gente vive, que é o nosso tradicional BR-Obró. As pessoas que têm asma, bronquite e outras doenças respiratórias são as que mais sofrem e mais adoecem nesse período. Para a gente tentar amenizar esse sofrimento, nós vamos conversar um pouco com o pneumologista Dr. Braulio Diego, ele que vai dar umas dicas aqui para a gente melhorar a qualidade de vida nesse período, não é, doutor? Boa noite. Obrigada pela gentileza aí de atender mais uma vez o nosso convite. Boa noite, Eli. Boa noite a todos os telespectadores do programa Canal Saúde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de temas importantes para a população. A gente imagina, doutor Braulio, que está fazendo uma queimada, mas está muito longe da minha casa, não tem nada a ver comigo. Só que aquele cheiro a que você aspira vai trazer problemas para a sua saúde, Não, né? com Tanto certeza. quem tem problema respiratório quanto quem não tem. Com certeza, uma coisa muito importante, Eli, que eu gosto de salientar para a população, que uma queimada em outra cidade pode ter uma repercussão para a gente também. Ou seja, queimadas em cidades ao redor de Teresina podem ser aquele material particulado, aquela fuligem que é tão irritante para o nosso organismo, ele pode vir até a nossa cidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser observado também. Quais são as doenças que são relacionadas a essa inalação da fumaça? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as pessoas que estão bem próximos aos locais de incêndio, elas podem sofrer bem mais porque elas podem sofrer intoxicações por gases que são liberados durante a combustão, durante essas queimadas. Então, essas pessoas elas estão sob um risco bem maior, bombeiros, pessoas que trabalham no combate ao incêndio, porque eles podem inalar gases como, por exemplo, o monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, que quando se liga à nossa hemoglobina de forma irreversível e pode levar as pessoas à asfixia e morte. Mas esse material particulado, essa fuligem que geralmente a gente vê no final da tarde, esse material particulado ele se desloca grandes distâncias e ele entra em contato com o nosso corpo. E ao entrar em contato com o nosso corpo pode provocar diversas manifestações e sintomas. Então, se entrar em contato com os nossos olhos pode determinar uma conjuntivite, com a nossa pele pode determinar dermatites, no nosso nariz pode determinar rinites, na nossa garganta uma faringite. E quando se deposita nos nossos pulmões, isso é catastrófico, principalmente para as pessoas que já têm doenças respiratórias, como os asmáticos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e os bronquiectáticos. Então, isso vai determinar nessas pessoas um aumento dos seus sintomas e muitas vezes vai fazer com que essas pessoas procurem um pronto-socorro. Aqui no Piauí, não é, doutor Braulio, a gente tem uma peculiaridade. Além da gente enfrentar a Covid, que atinge diretamente os nossos pulmões, a gente também tem que se desviar, tentar enfrentar essas queimadas que são muito frequentes aqui. Como eu citei agora no mês de setembro, a gente ocupou o segundo lugar no ranking, né? Que não é bonito, não é bacana de forma alguma, mas ano a ano a gente parece que vem se superando aí nesse ranking. Eu tenho medo de no próximo ano a gente ir para o primeiro lugar, né, no Brasil em número de queimadas. A gente percebe aí, olha, pelas imagens, são queimadas que às vezes acontecem acidentalmente ou não, mas sempre pela força humana, né? O homem é que provoca essas queimadas que prejudica tanta gente, principalmente idosos e crianças, né, que geralmente são os que mais sofrem. Isso, o principal grupo que sofre nesse período do ano são as crianças, os mais vulneráveis, né? Sim. As crianças e os idosos. Mas somado a esse grupo, nós temos os pacientes que têm doenças crônicas e principalmente os pacientes que têm doenças crônicas respiratórias. Esses vão sofrer muito mais. E se for criança, idoso e ainda com doença respiratória, é bem pior. O pacote está completo, né? Até porque esse ar que a gente respira, nesse período, já é um ar seco, mais irritativo. E esse ar carregado com esse material, com essa fuligem, né, com esse material particulado, ele é muito mais irritativo e ele reduz mecanismos de defesa que nós temos. E isso pode facilitar infecções. Então,
essas pessoas elas têm um risco maior de ter infecções nesse período. Nesse período agora da pandemia, doutor Braulio, nós estamos usando aí um equipamento que é a máscara. Ela, de certa forma, ajuda um pouco as pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis nessa questão aí das queimadas? Não. Protege um pouco Isso, com certeza a máscara ajuda, né? Inclusive, uma das dicas que a gente dá é, nesse período, principalmente no final da tarde, que é o período que a gente mais comumente identifica essas queimadas, é importante que ao sair você utilize as máscaras, né? Porque, de certa forma, você estará impedindo a penetração de partículas maiores, né, no seu sistema respiratório. dá uma amenizada, né? Ajuda. Suaviza um pouco, né? Ajuda bastante. Quais são os truques, doutor, que a gente pode tentar utilizar no nosso dia a dia para amenizar esses problemas, que a gente não chegue até o final do dia quase sem ar por conta das queimadas? Eli, a primeira coisa que eu recomendo é as pessoas que estão próximas às queimadas saiam de lá. Evite a proximidade desses locais. Por quê? Porque ocorre a liberação, como eu falei, de gases tóxicos que, em última instância, pode levar você à asfixia e à morte, né? Mas a gente sempre orienta, nesse período, aquelas medidas para esse período da baixa umidade, ou seja, se hidratar bastante, então ingira de 2 a 3 litros de água por dia, isso vai ajudar você a passar melhor por esse período. Lembrar que nesse horário principal em que existe essa grande fuligem que a gente consegue visualizar, fique, né, em locais fechados, então feche portas, feche janelas e umidifique o seu ambiente. O seu ambiente deve ser umidificado. Se não, de preferência com a utilização de umidificadores, mas se você não tem disponível umidificadores, você pode utilizar bacias com água, você pode utilizar roupas molhadas, toalhas molhadas na sua casa, isso vai ajudar bastante, né? Outra coisa que a gente sempre orienta, como a gente já falou, o uso das máscaras ajuda. Evite sair nesse horário, né? Evite fazer atividade física ao ar livre nesse horário, principalmente no final da tarde. A gente tem esses truques, né, que a gente utiliza em casa, da bacia d'água, da toalha molhada. Isso realmente dá uma ajuda para a gente dormir melhor, ficar melhor, porque ainda tem o agravante que a gente tem que usar o ar-condicionado, né? Exatamente. O ar-condicionado ele tem esse efeito muito benéfico que é de melhorar, né, amenizar o calor, mas, por outro lado, ele também potencializa que o ar fique mais seco, ou seja, ele potencializa que existe uma baixa na umidade no nosso ambiente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quem usa ar-condicionado, quem tem esses problemas de sentir aquele ar pesado, sempre é importante ter um umidificador em casa. E aquele equipamento que geralmente os bebês utilizam muito para fazer uma inalação, a gente, se estiver sentindo muito incômodo com o ar muito pesado, você pode colocar, por exemplo, um soro fisiológico ali e fazer um pouquinho de inalação, dá uma melhorada, ajuda? Sim, é uma alternativa para quem não tem umidificadores, né? Isso tem uma penetração maior no sistema respiratório. A situação é grave, doutor. Eu acho que a pessoa que tem todos esses problemas respiratórios, como rinite, faringite, que tem um problema alérgico principalmente, sofre bastante. Essa questão da alergia acaba sendo as mesmas armas, né, que a gente utiliza para combater também. Isso, as pessoas, a gente sempre recomenda, pessoas que nesse período do ano sentem muitos sintomas nasais, sentem muita coriza, muita irritação, que eles hidratem bastante o seu nariz através da utilização de soros fisiológicos, né? Então, o soro fisiológico é uma arma muito importante para essas pessoas nesse período do ano. Nesse período que nós estamos vivendo, a gente ainda está, né, na pandemia. As pessoas que têm essa fragilidade, esses problemas, elas passaram esses 2 anos aí muito abaladas, né, doutor? Porque se a Covid pega, pode ser assim de uma maneira muito grave, né? Sim, são porque pessoas... vai direto no pulmão. E são pessoas que têm doenças de risco para terem as formas mais graves da Covid-19. Né? Então, são pessoas que, pacientes com doenças respiratórias, geralmente têm esse grande temor de pegarem Covid. Como eu falei, nesse período do ano, principalmente pelas queimadas, isso causa a inalação desse material particulado, causa uma inflamação e diminui os nossos mecanismos de defesa. Então, isso favorece infecções, principalmente nos pacientes que já têm doenças respiratórias. Doutor, eu conheço muita gente que acaba utilizando não só a bacia d'água,
a toalha, o umidificador, como também usa aqueles ungüentos para dar um aliviado, um frescor no nariz. Isso ajuda ou é só um paliativo? Todas essas coisas são válidas, né? Na verdade, isso dá uma sensação de alívio também nesse período. De alguma forma ajuda, né? Sim, com certeza. Eu queria só que a gente encerrasse, doutor Braulio, o senhor dando aí um conselho para a pessoa estar em casa pensando, amanhã de manhã eu vou queimar aquele lixo que está ali no quintal. Pelo amor de Deus, não faça isso, que você está prejudicando aí várias pessoas, né? Isso, eu queria que essas pessoas pensassem que a gente vai estar prejudicando a saúde de muitas pessoas, porque esse material pode ser lançado muito longe, mas que a gente vai ter um prejuízo tanto na nossa fauna, né? Muitos animais morrem nesse período, Sim. A gente vai ter um prejuízo na nossa flora, também muitas árvores e vegetações são queimadas. E eu gostaria de lembrar para essas pessoas que façam isso de forma consciente, que façam isso da forma que deve ser feita e que evitem ao máximo fazer essas queimadas, porque isso vai acarretar grandes prejuízos à saúde humana, como a gente já citou. E eu gostaria de lembrar também para as pessoas que sentem esses sintomas, que sigam essas medidas que a gente está orientando, né, que a gente já orientou aqui, e que em casos de maior gravidade, em casos em que desenvolvam grande falta de ar, muita tosse, não hesitem em procurar o pronto-socorro, né? Mesmo nesse período, a gente sempre fala que é um período que acaba sobrecarregando o sistema de saúde, né? Os pronto-socorros e as unidades básicas, em decorrência dessas queimadas. E essas pessoas que têm essa fragilidade, elas acabam tendo sintomas muito parecidos com os da Covid, né? Que provocam um susto ainda maior na pessoa. É muito comum os pacientes chegarem no consultório perguntando: doutor, será que eu estou com Covid? Eu aumentei a minha tosse, estou com falta de ar? E muitas vezes isso é só atribuído a esse período quente e às crise, queimadas. Né? Exatamente. Uma exacerbação dos seus sintomas. É isso aí, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez a gentileza do senhor atender o nosso convite, as suas dicas aí, o apelo também, até da classe médica. Não faça queimada, não prejudica a todos, a quem tem problema respiratório e a quem não tem, a crianças, a idosos, ao vizinho do seu lado esquerdo, do lado direito, a quem está bem longe de você, mesmo assim, acaba sendo prejudicado. E vamos sair desse ranking que não é nada bacana de estar no segundo lugar de queimadas no Brasil, aqui no Piauí. Pelo amor de Deus. Doutor Braulio, muitíssimo obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade.